Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2024. É a questão número 99. A questão diz assim: a saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala dos seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis. Então, 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Para um valor máximo de ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de... Bom, pessoal, seguinte, essa questão era uma questão fácil, tá? Então, quando o professor, pessoal, ele está numa sala de aula, a voz precisa chegar aos estudantes de forma clara, tá? E compreensível, né? Claro. Então, essa clareza, ela é chamada de inteligibilidade da fala, tá bom? E ela vai depender principalmente de 2 fatores, tá, pessoal? Que é o nível sonoro da fala, no caso aqui, o volume com que a voz do professor é transmitida pelo ambiente, nesse caso é de 60 decibéis a uma distância de 1 metro, e do ruído de fundo. Tá? O que são ruídos de fundo? São os sons externos, né? Ou ruídos dentro da própria sala de aula, que interferem, pessoal, na compreensão, tá bom? Então, nessa situação, ele fala pra gente que o ruído de fundo chega a 45 decibéis, tá? Então, para que essa fala do professor seja compreendida, né, de forma clara, o volume da voz do professor, ele precisa estar pelo menos 5 decibéis acima desse ruído, é o que ele fala pra gente aqui. Esse ruído de fundo, né? Então, esse aumento, pessoal, é importante para que os alunos eles não consigam distinguir a voz do professor dos outros sons ao redor, tá bom? Então, conforme a distância entre o professor e o aluno aumenta, o nível sonoro da fala diminui, e é isso que o gráfico está mostrando aqui pra gente, tá bom? Então, isso ocorre, pessoal, devido ao fenômeno natural, tá? De propagação do som, que quanto mais longe da fonte, menor o volume percebido. Tá bom? Então, a questão nos pede para a gente verificar no gráfico, né? Qual vai ser essa distância em que a voz do professor ainda vai estar suficiente e clara para ser compreendida, considerando que o ruído de fundo é de 45 decibéis. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu tenho que o ruído é de 45 decibéis, certo? E a voz do professor tem que estar acima, né? 5 decibéis acima desse ruído, ou seja, eu tenho que somar 5 decibéis, que vai dar 50 decibéis. Agora sim, eu sabendo qual é o nível sonoro, eu consigo determinar a distância pelo gráfico. Então, 50 está aqui, ó. Tá aqui, ó. 3 metros. 50 decibéis vai corresponder a uma distância, aqui ó, nível sonoro no eixo Y, distância no eixo X. Então 50 decibéis vai corresponder a uma distância de 3 metros, resposta letra A. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.